Opa, e aí família, como vocês estão? Olha quem voltou com mais um vídeo e dessa vez com uma cara, né, de mais velho não é um termo muito legal, né, mais maduro, né, parecendo o quê? Um professor. E foi muito proposital, tô brincando, não foi muito proposital, mas eu acho que combina muito com o tema que a gente vai falar hoje, que é simplesmente, não pensei num tema, mas muito provavelmente já tem um título aí muito bacana e muito chamativo para ter atraído a sua atenção até aqui, porque a gente vai falar sobre timidez. Isso mesmo, você aí que é tímido, você aí que se acaba de vergonha, você não tem coragem de chegar perto de um microfone, não tem coragem de chegar para uma pessoa para poder puxar um assunto, conversar. Geralmente é sobre falar do clima, né? Nossa, como tá frio hoje, caraca, tá calor, né? Sempre é sempre sobre o tempo, é sempre sobre o clima, nunca é, né, um assunto muito elaborado, é sempre sobre o clima. E pode acreditar, eu já fui muito tímido, inclusive eu ainda sou um pouco, confesso, tô melhorando cada dia mais. Fiquei tímido agora falando isso também. Tô brincando. Família, vamos começar esse vídeo com uma oração. E nessa hora eu quero declarar sobre a sua vida, você aí do outro lado dessa tela, você que tá me assistindo. Eu declaro nessa hora, Senhor Jesus, uma ousadia sendo passada para essa pessoa. Eu declaro agora que esse vídeo, ele possa alcançar as pessoas certas, as pessoas tímidas, as pessoas que não têm coragem, Jesus, às vezes de puxar um assunto específico para poder trazer pessoas pro seu reino ou poder falar do seu amor, Jesus. Então nessa hora eu declaro que o Espírito Santo tá visitando lares, o Espírito Santo nessa hora tá visitando mentes e corações e trazendo mais ousadia. Em nome de Jesus eu declaro isso. Amém. Então vamos começar já o vídeo com 2 Timóteo 1:7. Exatamente, a gente tem que começar na luz da palavra. Então a gente vai trazer da Bíblia passagens que realmente vão ajudar a gente e vão ser essa arma, essa ferramenta que o Senhor já nos deu para a gente conseguir vencer esse tipo de desafio que a gente tem na nossa vida. Mas vamos começar do começo também, legal. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente já se sentiu muito acanhado ou tímido com alguma coisa. Eu era uma criança muito atentada. Há quem diga, minha mãe provavelmente está assistindo esse vídeo, ou amigos também vão estar comentando, não só quando ele era criança, ele continua sendo uma pessoa atentada, e eu concordo, eu sou muito imperativo e reativo também, mas quando eu era criança eu era uma pessoa muito mais, assim, extrovertida do que eu sou hoje. E eu acredito muito que conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai passando por muitas fases na vida, muitas situações que vão moldando o nosso jeito, as nossas atitudes, a forma como a gente se comunica com as outras pessoas. E eu acredito que durante o meu crescimento houveram várias vezes em que aconteceram situações em que eu saí frustrado, outras que acabaram se tornando gatilhos para mim. Então eu acabei me reservando em muitos aspectos. Isso acaba também engatilhando, não sei se essa palavra existe, pessoas que são tímidas ou pessoas que têm vergonha, ansiedade social, fobia social, uma penca de termos aí que a gente pode encontrar nos dias de hoje, principalmente quem é psicólogo, terapeuta, por favor, pode comentar aqui os tipos e as causas também. Eu não pesquisei também sobre, muito a fundo. Mas cara, todo tipo de ser humano existente que respira o fôlego, o oxigênio que o Senhor nos deu, já passou por uma situação completamente constrangedora e já passou por muita vergonha. Então dê a mão aqui, aperte minha mão, pequeno gafanhoto, porque você não é o único, você não é a última bolacha do pacote que foi o único que passou por isso, todos nós já passamos. Mas cara, 2 Timóteo 1:7 vai falar pra gente basicamente o que? Pra poder já vir de cara e na lata com tudo. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Cara, 3 ferramentas já de cara, já de lata pra gente conseguir vencer a nossa timidez e a nossa covardia, que é basicamente o quê? Deus, ele não nos deu o espírito de covardia, mas o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então nós temos o poder do Espírito Santo habitando dentro de nós. Você tem o poder do Espírito Santo habitando dentro de você. Você tem o amor do Espírito Santo habitando dentro de você. E você tem o equilíbrio do Espírito Santo habitando dentro de você. E só essas 3 ferramentas já são suficientes para você conseguir olhar nos olhos da sua timidez, olhar nos olhos da sua covardia, da sua paralisia, e você falar, cara, aqui você não tem poder algum, porque o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele já me deu a ousadia, ele já me deu o poder, ele já me deu o amor, ele já me deu o equilíbrio para poder vencer sobre isso. E seguindo um pouquinho mais adiante, a gente vai para Josué 1:9, onde Deus aqui, ele tá palpavelmente falando com a gente. Ele fala o quê?
Não fui eu que lhe ordenei? Ele ainda pergunta, para pegar mais ainda no nosso ponto fraco. Cara, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Uau, que poderoso! Essa palavra é muito forte porque é simplesmente o Senhor olhando pra gente e trazendo essa verdade, é um conforto no nosso coração. Em que ele simplesmente está falando, cara, não importa aonde você for, eu vou estar andando com você, eu estarei com você no seu caminhar, então seja forte e seja corajoso, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você por onde você andar. Então você está no metrô, você está na sua faculdade, você está na sua igreja, você está na rua à noite, morrendo de medo, cara, o Senhor, seu Deus, ele está com você, ele está te guardando. Jeremias 1, 6 até o 8 fala uma coisa muito poderosa que é basicamente o quê? Jeremias se achava jovem e incapaz, mas Deus respondeu: não digas, sou apenas uma criança. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. Cara, isso é incrível demais, porque muitas vezes nós que somos jovens, ou pelo menos você aí, eu acredito que você seja jovem, eu acredito que eu esteja comunicando mais, né, com o público jovem, mas tudo bem se você não for também, você aí que é um senhor, você tem um espírito jovem, e glória a Deus por isso. Cara, Jeremias, ele se sentia jovem demais, ele se sentia novo demais para tudo aquilo que Deus estava designando. Falar designando rápido é meio treta. Jeremias se sentia jovem demais, ele se sentia novo demais para fazer aquilo, cumprir a comissão do reino, cumprir aquilo que o Senhor estava chamando ele para fazer, mas o Senhor simplesmente disse para ele: cara, não fala que você é jovem demais, porque não há uma idade no reino para cumprir aquilo a qual o Senhor está nos chamando, né? Ao qual eu tô te chamando para você fazer. Então, a todos a quem eu te enviar, cara, você vai, entendeu? O Senhor tá falando para você e você vai. E isso me faz lembrar muito de uma história que eu tô vivendo, inclusive, que é na minha universidade. Nós estamos começando um projeto de evangelismo dentro das universidades, com o Dunamis Pockets. E basicamente o Senhor tá me levando para uma estação muito louca na minha vida, em que eu por muitas vezes achei que eu não conseguiria, mas o Senhor falou: se fui eu que te chamei, você vai. E ele trouxe na minha mente, ele trouxe à memória uma passagem a qual eu tinha lido há uns tempinhos, uns dias aí atrás, sobre Ananias e Saulo, né, que outrora se tornou Paulo, em que Ananias ele tava morrendo de medo de poder ouvir a voz de Deus e ir até Saulo, né? E eu vou ler essa passagem agora para você. Eu vou encontrar essa passagem aqui agora. Atos 9, do 10 ao 19. Versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita. E pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor simplesmente chegou para Ananias e disse: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E aí vem o plot da história, que é igual quando a gente está assistindo aquele filme e vem o ápice do filme, aquela reviravolta incrível. É o que acontece aqui, que imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Essa passagem tem queimado muito no meu coração, porque ela revela quantas vezes eu não tenho sido Ananias, ou você aí não tem sido Ananias. Às vezes por medo, ou por aquela paralisia que vem no nosso coração, para querer nos impedir de levar o evangelho do Senhor àquela pessoa que precisa. Então quantas vezes você deixou de entregar uma palavra, quantas vezes você quis sair da sua zona de conforto para você orar por alguém, ou para você entregar aquela palavra profética que o Espírito Santo revelou através de você para aquela pessoa por medo, ou por vergonha, ou por timidez.
E quantas vezes o Senhor não fala pra gente, vá, porque este homem, essa menina, essa Júlia, essa Letícia, esse Mateus, esse Kaique, que você tá evitando conversar, que você tá evitando colocar as tuas mãos, entregar uma palavra que o Espírito Santo já te entregou, mas você tá querendo ficar tanto na sua zona de conforto, que você tá deixando de ser usado pelo Espírito Santo, você tá deixando de ser usado por Deus. E de verdade, a gente já postou um vídeo aqui no canal, em que o tema era, Deus não precisa de você, e de fato Ele não precisa, mas Ele quer você. E se você estiver disposto a ser usado por Ele, Ele vai te usar e você vai fazer parte da história. Então, ou você vai ser aquele que vai ser espectador, ou você é aquele que vai ser participante da história de Deus. E posso mandar real? Eu quero muito ser o participante da história de Deus e não mais o espectador. Então eu quero te convidar também a sair desse lugar de espectador, a sair desse lugar da zona de conforto, a sair desse lugar de achar que você é caladinho, não é meu jeito, não é o seu jeito, porque o Senhor te chamou para ir e pregar o evangelho a toda criatura. E essa foi uma das últimas palavras de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então saia da sua zona de conforto, se posicione como filha, se posicione como filho, não seja mais um espectador, mas seja um participante dessa mesa. Seja um participante daquilo que o Senhor já entregou a responsabilidade nas suas mãos. Então, de verdade, não seja mais aquele que vai ficar parado e se posicione nesse lugar. Quem sabe tem um Saulo, outrora Paulo aí, que precisa da sua palavra, que precisa da sua oração, seja no metrô, seja na sua escola, seja na sua universidade, seja no seu trabalho, às vezes sentado do seu lado, só que você está tão acomodado que às vezes passa batido. A gente vai orar por isso agora. Então, Jesus, muito obrigado, Pai, por esse vídeo, muito obrigado por esse tema, muito obrigado por esse momento que nós tivemos juntos aqui. E, Pai, continue revelando nos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs essa chama, Jesus, que vai crescer cada vez mais e está alcançando nessa hora pessoas para começarem a se posicionar, Jesus, a não serem mais espectadores, mas serem participantes daquilo que o Senhor está fazendo na nação brasileira, daquilo que o Senhor está fazendo nas universidades, daquilo que o Senhor está fazendo na nossa igreja, daquilo que o Senhor está fazendo na nossa casa, daquilo que o Senhor está fazendo nas ruas, Jesus. Nós não vamos nos limitar às quatro paredes de uma igreja, mas nós vamos para as ruas, Jesus, pregar o seu nome a toda criatura, Pai, seja no metrô, seja no nosso dia a dia ou na rotina. Espírito Santo, nós te damos permissão para interromper a nossa rotina e nos usar conforme o seu querer. Nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Seja usado e ousado pelo Espírito Santo na sua nação, na sua universidade a partir de hoje. Você não é tímido, tá? E o inimigo, ele não vai ter mais voz sobre você para poder soprar mentiras para você e você começar a achar que você realmente é tímido ou que alguma coisa lá no seu passado te paralisou. Não te paralisa mais, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então vamos para cima e vamos espalhar o evangelho de Jesus a toda criatura. Um beijo, um abraço, tchau, tchau, família, até a próxima.